abrir portas para a juventude no mercado de trabalho. É um dos propósitos do programa que já virou lei, chamado Jovem Aprendiz. E é sobre o Jovem Aprendiz que a gente vai conversar hoje na Roda de Saberes. Lembrando que a própria lei diz que o Jovem Aprendiz vai de 14 a 24 anos. Então é um público que merece ser sim incentivado, né? Que merece o conhecimento que esse programa então oferece. Para a gente conversar a respeito, chamamos duas profissionais, uma do Ministério do Trabalho e outra profissional da área de recursos humanos. Conosco hoje, aqui na Casa de Leitura, Denise Brambila Gonzalez, auditora fiscal do trabalho, com formação em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, ligada então à Superintendência Regional do Trabalho do Ministério da Economia. Ela coordena a fiscalização dos projetos obrigatórios de inserção das cotas de aprendizes e fiscalização no combate ao trabalho infantil. Também coordena o Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional, FOGAP, o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, FEPET, e o Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha. A Denise ingressou no Ministério do Trabalho em 1978, permanecendo como chefe da fiscalização na região por quase 2 décadas, 19 anos. Bem-vinda, Denise. Também com a gente, a Gabriela Bach Steffli, psicóloga organizacional e clínica, formada por nossa Universidade de Caxias do Sul, com MBA em Desenvolvimento Humano e Liderança pela Faculdade Murialdo. A Gabi tem também formação em Life Coaching, né, recente até, e registra uma experiência de 15 anos na gestão de pessoas como coordenadora da área de recursos humanos, né, de uma grande agência da cidade. Então, essas duas profissionais é que vão nos orientar sobre a lei, né, e o programa Jovem Aprendiz. E olha, a doutora Denise é assim, além de entender, é uma entusiasta dessa área, né? Doutora Denise, eu queria que a senhora nos explicasse em detalhes como funciona o Jovem Aprendiz. O Jovem Aprendiz nasceu no advento da consolidação das leis do trabalho, lá em 1943, quando o Brasil passava da agropecuária para um país industrial. Então, para movimentar essa mão de obra industrial e saindo do trabalho do campo, foi editado a Lei da Aprendizagem, que obriga, desde aquela época, que todas as empresas de médio e grande porte contratem no mínimo 5% do que tem na empresa que demanda formação profissional. Os 5% do Brasil, nós teríamos que ter 1.200.000 jovens aprendizes. Na verdade, nesse momento, e também pelo fato da pandemia, nós temos 50% desse número somente contratado. Caxias do Sul necessita mais 1.565 jovens aprendizes a serem contratados. 2.800 estão contratados já, mas ainda temos campo para isso. Teria, então, 1.500 vagas que se abrem. Em aberto, que precisam ser cumpridas. Isso é bom. A aprendizagem profissional é bom para o jovem, porque ele se qualifica para o mercado de trabalho. E depois a nossa psicóloga vai nos apresentar de que qual é a primeira pergunta que os recursos humanos fazem para o jovem que está procurando emprego. Você tem experiência? Em que área você tem experiência? Mas se nunca trabalhou, ele não tem como dizer da sua experiência. E o contrato de aprendizagem dá a ele essa experiência, essa qualificação, para ingressar já no mundo do trabalho com competência, com responsabilidade, com disciplina. É bom para a empresa, porque, na verdade, lá em 1943, quando surgiu o Senai, a terceira escola do Senai no Brasil foi em Caxias do Sul. Então, o nosso povo, que era formado de pequenos produtores rurais,
na Vindima, o que aconteceu não só com a pujança do povo caxiense, mas também com a qualificação da mão de obra. Hoje nós somos o segundo polo metal mecânico do Brasil. Quer dizer, a qualificação profissional dá à empresa uma maior competitividade. E é bom, a aprendizagem profissional é bom para a sociedade, porque tem os seus filhos, os seus jovens encaminhados para uma carreira digna. Doutora Denise, dá para dizer então que aquele programa de aprendizagem talvez tenha justamente sido o manancial para até Caxias ter essa riqueza, essa expertise, né, na lida industrial que tem hoje? Eu defendo muito isso e cito em outros municípios o exemplo de Caxias. Claro que só a qualificação profissional não daria essa pujança que Caxias tem, mas isso também somou e representou um grande percentual. Um trampolim. Isso mesmo. Gabriela, e esse trampolim, né, a gente fala assim de uma conquista de uma vaga no mercado de trabalho e tal, mas agora como um ser humano, né, um jovem, como bem falou a doutora Denise, a primeira pergunta que vocês fazem, né, na hora de recrutar, assim, que experiências tens, né, como cidadão, o trabalho, ele mexe com a pessoa, e abrindo essa porta pelo jovem aprendiz, é um novo caminho que surge? Sem dúvidas, também concordo com a doutora Denise, eu sou uma entusiasta do jovem aprendiz. Acredito que faz toda a diferença, né, na vida pessoal e na vida profissional dos jovens. E, sem dúvida, reflete na vida profissional adulta dele depois, né? A gente costuma dizer que eu sempre percebia muito a diferença de um profissional que tinha passado por uma escola, que tinha sido um jovem aprendiz, que tinha recebido essas orientações iniciais de carreira, que são a base que vão tornar eles profissionais fortalecidos, né, depois na vida adulta. Então, eu penso que sim, é de fato um trampolim, faz todo o diferencial e com certeza se tornam profissionais mais qualificados no mercado e com uma garra, e com uma entrega, e com uma disciplina, e com competências que, com certeza, a base é o jovem aprendiz. Dá mais segurança. Sim. Gabriela, e assim, deixando claro que tem todo um acompanhamento jovem aprendiz, é assim que funciona? Sem dúvida, eles recebem orientações, né? Não sei se a expressão correta são módulos, mas eles passam por preparações durante toda a trajetória do curso, que vai sim embasar eles tecnicamente, né, para uma entrega, para desenvolvimento de competências técnicas, mas se embasa muito também na formação comportamental desses profissionais, de responsabilidade, de disciplina, de comprometimento, de organização. Então, eu acho que o jovem aprendiz ele é muito mais do que formar profissionais qualificados. Ele é formar seres humanos em condições de respaldar esse mercado de trabalho que a gente tem hoje. Muito bem. E Gabriela, para quem está em casa entender, esse jovem aprendiz, ele tem uma carteira assinada. Ele tem uma carteira assinada, ele recebe uma remuneração de acordo com a categoria em que ele está inserido, né? E isso, com certeza, é um diferencial para auxiliar nos custos da família, para seguir no investimento de buscar mais qualificação, de buscar mais estudos. Então, com certeza, se tem jovens nos assistindo, eu acho que é essencial buscar na nossa cidade, na nossa região, programas de jovem aprendizes, porque com certeza vai impactar de forma muito positiva no futuro profissional desses jovens. Quero só complementar. Eu quero que complemente e fale como esse jovem tem que, onde tem que ir, como agir. Os direitos do jovem aprendiz é realmente meio piso regional, né, conforme a obrigatoriedade, o curso. né? O curso dele normalmente é de 4 horas diárias, porque no outro turno ele tem que continuar estudando, né? E, além disso, ele tem a carteira assinada, férias, 13º, um terço sobre férias, vale transporte, o fundo de garantia e a previdência também pagas. Então, na verdade, é um contrato de trabalho. Muitas pessoas, de maneira errada,
digamos assim, falam que ele tem uma bolsa. Não, ele tem um salário, sim, é um contrato de trabalho especial, mas é um contrato de trabalho. Ele é um funcionário contratado como jovem aprendiz. Isso. Olha só. E ele tem, e também ele tem suas responsabilidades como tal. Sim, tem suas responsabilidades. Se ele não for para o curso naquele dia, ele não recebe naquele dia, é descontado proporcionalmente nas férias, não recebe feriados e domingos. Ele tem que ter a responsabilidade de um aluno, né, fazendo os afazeres estudantil, mas também de comparecer porque existe três tipos até de curso de aprendizagem. Tem o curso de aprendizagem que a parte teórica e prática é feita só na entidade formadora. Tem o curso de aprendizagem que a parte teórica é feita na entidade formadora e a prática na empresa. E tem outros cursos de aprendizagem que é de forma aprendizagem alternativa. Por exemplo, os meninos do CASE que estão em restrição de liberdade fazem a parte teórica e prática lá dentro do CASE, no momento que estão cumprindo a medida socioeducativa. Doutora Denise, só para recapitular, hoje Caxias do Sul está com que tamanho de jovens aprendizes em atividade? 2.800. 2.800. E teríamos condições para mais 1.500 vagas? 1.565. Olha só, 1.565 vagas. É. Então, eu queria que a senhora orientasse como quem está em casa, que é um jovem, que está com interesse, né, de se inscrever, onde ele tem que ir? Nós temos 3 tipos também de entidades formadoras. Todos os S's, SENAI, que é Serviço Nacional de Aprendizagem Profissional na Indústria, SENAC é no comércio, SENAT no transporte, SENAR no rural e SESCOP na cooperativa. Então, nós temos o Sistema S, temos as escolas técnicas, a Universidade, Murialdo, enfim, várias escolas técnicas que também dão o curso de aprendizagem profissional, e temos as entidades sem fins lucrativos. Ao todo, em Caxias, nós temos 15 entidades formadoras de aprendizagem. Nós temos, eu acho, o rol aqui que os alunos poderão pesquisar, né? Enfim, são 15 entidades formadoras em Caxias do Sul na aprendizagem profissional. Essas que a gente tem no livro daqui um pouquinho, então a gente vai colocar aqui no programa, aqui embaixo vocês vão acompanhando os GCzinhos, que vai passar o nome de todas essas entidades. Então, quem tem interesse, doutora Denise e Gabi, podem acessar uma delas. Cada uma tem um modo, como explicou a doutora Denise, né, de ofertar, então, essas vagas. E interessante que elas também acabam ampliam, né, a própria divulgação do jovem aprendiz. Essas entidades ajudam nessa divulgação. Na divulgação, nós temos essas entidades, elas precisam ser cadastradas na Secretaria Especial de Políticas Públicas de Emprego do Ministério da Economia. Tem que ser habilitada. E os seus cursos cadastrados, como a nossa colega falou, são feitos por módulos, sim. Então, tem a parte de cidadania e tem a parte técnica mesmo, conforme o curso determina. Se é mecânico de automóvel, ele vai ter a parte específica de mecânica de automóvel. Se é administrativo ou se é do campo, depende a nomenclatura do curso, conforme a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que também é uma portaria do antigo Ministério do Trabalho. Olha só quem está em casa, então, essas entidades, elas são regulamentadinhas, tem todo um sistema que legitima a elas, né, essa formação, da segurança, né, para o jovem aprendiz, da segurança para os pais também, que vem esse jovem ingressar no mercado de trabalho. Fique com a gente no segundo bloco, mais roda de saberes sobre jovem aprendiz.
Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. É, mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o FUNCriança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Roda de Saberes conversa hoje sobre o programa Jovem Aprendiz, que é assegurado por lei, tanto em nossa cidade quanto em nosso país, né, nosso estado e nosso país. E a gente, em 2019, veio um grupo de jovens aprendizes visitar a Câmara Municipal de Caxias do Sul, e eles vieram para participar de um programa que a Câmara tem chamado Media, e a gente aproveitou para entrevistá-los, para saber como é que é essa experiência de ser jovem aprendiz, de participar do programa. Esses jovens eram estudantes, e ainda são estudantes, da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. Eles, em 2019, estavam no ensino médio, no 2º ano. Agora eles já estão fazendo estágios, porque lá na EFA Serra, uma escola, então, técnica, né, eles precisam fazer estágio. E nós vamos acompanhar um pouquinho o que eles nos disseram e também os monitores dessa instituição de ensino sobre as vivências de jovem aprendiz. Acompanhe conosco. Estou aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul com uma turma de alunos da EFA Serra, Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. Esse grupo todo aqui faz parte do Jovem Aprendiz. E eu quero saber um pouquinho, claro que eu vou começar com Natália, quero saber dela como é que é essa experiência, o que de aprendizado, literalmente, ela já assimilou nesses quase 2 anos de curso. Bom, o Jovem Aprendiz, primeiramente que ele me auxilia tanto com a escola, quanto com os meus aprendizados em casa. Eu posso colocar tudo em prática, o que eu estou aprendendo no Jovem Aprendiz, na propriedade em que eu trabalho. Então, eu não posso aplicar muita coisa, mas eu dou várias ideias que podem ser implantadas lá na frente também. Tem alguma, assim, que tu pode mencionar para a gente, assim, que seja na área financeira, seja na área rural, em algum momento, aquilo que tu aprendeu, tu falou para o pai, para a mãe, levou para casa? Bom, eu pensei em criar posts nas redes sociais sobre a venda que eu faço, que é de gado, então eu tinha pensado em fazer as redes sociais voltadas para a fazenda, para poder divulgar mais o lugar onde a gente mora, tanto pela beleza quanto pelo que a gente tem lá para vender, que é o gado, né? E divulgar mais isso, e deixar a fazenda cada vez maior do que ela já é. Já colocou em prática ou ainda não? Eu estou conversando com o patrão e eu acho que vai sair a ideia. Olha só, exemplo bom, hein, Vini? Você também tem algum exemplo assim que tu, de repente, já colocou em prática lá na sua propriedade? Colocar em prática ainda não, mas pensar também em divulgar, em ter uma melhor organização também na questão de logística, que a gente fala também no curso, e todos esses tipos de coisas aí que a gente aprende no curso. Ou seja, mais nessa área também de marketing, Vini? Isso. A gente vai tentar divulgar mais, a gente abrir a nossa produção para o público que vem consumir também. E o que tu produzes lá na sua propriedade? Uva, mais para comércio, e depois gado leiteiro, essa coisa para subsistência mesmo. Tu percebe que se não tiver essa potencialidade assim da divulgação, tu pode dali adiante ter menos retorno? Tu acreditas que investindo numa divulgação melhor pode haver um retorno maior? Sim, porque se a gente não investir nessa divulgação melhor, é como se a gente tivesse sumido dentro da propriedade e ninguém vai conhecer o nosso trabalho.
Feito. Bruna, e aí eu quero saber como é que é a convivência com os monitores nas atividades do Jovem Aprendiz. Bom, então a convivência com os monitores ela é muito boa, onde que a gente consegue dialogar sobre o que a gente está trabalhando, a gente tira muitas dúvidas com eles não negam nenhuma dúvida para nós, sempre estão dispostos a nos ensinar e tirar todas as nossas dúvidas. E eu quero saber também o que você já implementou lá na propriedade ou está pensando em desenvolver a partir de técnicas, práticas e teorias do Jovem Aprendiz. Bom, no momento eu não consegui aplicar nada ainda na minha propriedade, mas como a minha família, meus avós, eles têm vinícola, eu estou conversando com eles, então, para fazer o marketing da vinícola, expandir mais, então, a venda dos vinhos para outras regiões. Bruna, você está no 2º ano do ensino médio técnico em agropecuária e essa experiência, essa passagem pelo Jovem Aprendiz, pelos conteúdos, pelas vivências, você acredita que vai te ajudar logo adiante quando você efetivamente estiver formada? Sim, vai ajudar muito porque quando eu sair e sopor na EFA, eu vou poder aplicar 90% ou até 100% do que eu aprendi na EFA e no curso de aprendiz fora, tanto na propriedade ou em qualquer lugar que eu for trabalhar. Professor Cláudio, tu viu que a Bruna comentou que vocês ajudam a resolver algumas dúvidas. Quero saber se essa turma pergunta muito, tem muita pergunta, muita inquietação. Até estou estranhando um pouquinho, né, hoje, por esse silêncio que eles estão exercendo aqui, né, porque na sala de aula eles são muito mais proativos e participativos. E você, enquanto monitora, assim, de uma área ligada à história, dentro do curso do Jovem Aprendiz, você entende que o Jovem Aprendiz também é um espaço para se trabalhar esses conteúdos de cidadania, de democracia? Então, atuo na área de ciências humanas, né, e dentro do Jovem Aprendiz na disciplina de Direito e Cidadania, né? E é uma oportunidade, então, de exercer a cidadania, né, de desmistificar um pouco essa ideia da política, né, e de aproximar eles e transformá-los em protagonistas, né, de conhecer o sistema dos poderes executivo, legislativo e judiciário, né, de saber o valor, né, de uma política pública voltada para a agricultura, né. Então é desmistificar esses conceitos e transformá-los em protagonistas, né, em sujeitos da própria história. Excelente. Professora Sônia, pelo que eu estou compreendendo, então, essa experiência da aprendizagem profissional, ela é fundamental para quaisquer turmas de ensino médio, mas mais até para os alunos da EFACER? Por que ela é importante para os alunos da EFACER? Se a gente pensar em aprendizagem, quando a gente fala em aprendizagem, a gente vai sempre remeter à aprendizagem de profissões urbanas. Então, dificilmente se fala em aprendizagem para o jovem rural. Então, eu acho que isso a escola desempenha de uma forma muito legal, se trouxe para aqueles que mais excluídos ainda que o jovem urbano. A possibilidade dele ter uma aprendizagem, dele se preparar para, no nosso caso, estar na sua propriedade, uma coisa que não existia. Então, essa aprendizagem rural é muito importante para o jovem do campo. Caso contrário, se ele fosse fazer uma outra aprendizagem em um outro momento, seriam coisas totalmente desvinculadas à sua realidade. E essa aprendizagem que a escola oferece, ela oferece uma coisa muito próxima daquilo que ele precisa dentro das suas propriedades, dentro do seu dia a dia. Além de estar favorecendo para que esse jovem conclua a educação básica, tenha uma forma de se manter na escola, né? Porque quando ele chega no ensino médio, ele começa a ter que trabalhar muitas vezes. Então, ele, recebendo esse meio salário mínimo da categoria, é uma forma dele poder continuar estudando e ajudar a sua família, né? É uma maneira de continuar estudando, enfim, de ter uma formação, de concluir a educação básica. Coisas que, estatisticamente, se a gente for ver isso a nível nacional, o jovem que vem da zona da região rural, ele não conclui a educação básica, são índices muito altos. E isso faz com que ele tenha um ganho, que ele possa estar na escola, que ele possa se manter e, muitas vezes, ajudar a sua própria família. Tu falas de se manter, mas manter com qualidade e se manter com uma capacitação cada vez melhor. O Jovem Aprendiz sugere isso, mas é um começo, né? Porque depois ainda tem faculdade, tem uma continuidade.
Esse currículo do jovem aprendiz, que eu sei que tem várias modalidades ali, ele agrega a parte financeira, agrega a cidadania e democracia. O que mais tem nesse currículo do curso? Então, eles têm aulas de contabilidade, de cooperativismo. Então, uma gama enorme de diferentes temas ligados à propriedade rural, ligados à vida rural. E eu volto a ressaltar, esse ganho que esse jovem tem, ele vai sair da escola não só com o ensino médio, mas com uma formação. Claro que é muito importante que depois ele continue com seus estudos, mas ele está fazendo 2 cursos e mais a aprendizagem. Então, na verdade, são 3 formações que está sendo oportunizado. Então, as empresas que hoje nos cotizam esses jovens, elas estão desempenhando um papel social muito importante, além de formar um produtor, um consumidor, enfim, que eles precisam que tenha qualidade, qualificação. Que o produto que essas empresas hoje precisam, no caso das cooperativas, elas vão ter um produtor qualificado. É essa qualificação do jovem o principal objetivo, a coisa mais importante que tem diante de tudo isso, né? É qualificar esse jovem do campo. Mas junto com o técnico, junto com o ensino médio e mais com o aprendiz. Eu quero, então, agradecer essa turma da EFASERRA que hoje veio falar conosco sobre Jovem Aprendiz, também a monitora Tatiane, que está lá atrás, que é do SENAC, acho que está escondidinha lá atrás, que também é do Jovem Aprendiz, e a gente espera que, para além do que a lei estabelece, novas empresas, cooperativas também apostem no Jovem Aprendiz nos vários eixos, seja comercial, industrial, agrícola. Ouvir, né, essa juventude faz bem para a gente e saber que eles logo mais vão colocar em prática tanto teoria quanto práticas técnicas que aprenderam no Jovem Aprendiz. A gente ouviu o relato deles, que ainda estão com planos, estão ainda na etapa dos planos. Mas é assim, doutora Denise, a gente planeja e depois, então, pode aplicar os conteúdos dessa aprendizagem tão significativa, que eu acho que acaba sendo algo que não se perde, pelo contrário, só se ganha. Como eu disse antes, todos ganham. O jovem, porque adquire conhecimento e ninguém vai tirar isso deles, né? Com esse conhecimento eles poderão ter atitude, poderão ser inovadores e nas empresas onde eles irão trabalhar, eles por serem jovens, eles vão oxigenar o ambiente. Quer dizer, eu estou falando contra mim, pelos quase 70 anos, mas essa juventude oxigena o ambiente onde vai trabalhar. Eles vão com a mão de obra qualificada, a empresa tem condições de competitividade maior, né? O fundo de garantia é só 2%, não é 8% como o recolhimento dos outros empregados. Enfim, tem várias vantagens para a empresa de ter um jovem aprendiz, porque ele já chega qualificado, com responsabilidade, sabendo como participar da empresa. E também é bom para a sociedade, para os pais, para nós da sociedade, porque é um jovem a menos que vai para a empresa do mal, é uma empresa do bem que o acolhe, né? E além de acolher, ele vai ter um trabalho decente. E, Gabriela, para a empresa não é trabalhoso adotar participar desse programa? Não, muito pelo contrário. Eu acho que é super bem-vindo, né? Porque são jovens que vêm com um gás, uma energia com a disposição de oxigenar esse ambiente, de somar. E fica um convite para os jovens aprendizes que desejam, né, buscar essa carreira, que busquem na empresa onde entrarem, entenderem onde é que os jovens aprendizes que já passaram por lá se encontram hoje. Eu tenho certeza que vão encontrar muitos exemplos felizes de gestores e até diretores que um dia foram jovens aprendizes. E, Gabriela, eu aproveito a deixa, porque depois, no terceiro bloco, eu quero que a Gabriela e a doutora Denise repercutam um pouquinho mais, então, sobre até as falas dos jovens que a gente acabou de ouvir, né, que fizeram o Jovem Aprendiz do Campo,
ligado então a um nicho, né, a área rural, que hoje a gente percebe que está perdendo nossa juventude. A gente quer que essa juventude fique no campo, mas sempre com qualidade de vida, né, e com felicidade. Fique com a gente, tem mais um bloco de Roda de Saberes falando sobre o programa Jovem Aprendiz. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Jovem Aprendiz é o tema de hoje na Roda de Saberes, aqui pela TV Câmara Caxias. E conosco para conversar sobre este assunto estão duas profissionais que acompanham muito bem, né, o desenvolvimento dessa iniciativa. Estão conosco a Denise Brambila Gonzalez, auditora fiscal do trabalho com formação em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, ligada à Superintendência Regional do Trabalho do Ministério da Economia. Coordena a fiscalização dos projetos obrigatórios de inserção das cotas de aprendizes e fiscalização no combate ao trabalho infantil. Também coordena o Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional, o FOGAP, o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, o FEPET, e o Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha. E a doutora Denise ingressou no Ministério do Trabalho ingressou em 78 e há 19 anos, por 19 anos, ela coordenou então a fiscalização nessa área. Também com a gente a Gabriela Bach-Steffli, psicóloga organizacional e clínica, também formada aqui por nossa Universidade de Caxias do Sul. Tem MBA em Desenvolvimento Humano e Liderança pela Faculdade Murialdo e formação em Life Coaching. Registra ainda também a experiência de 1 década e meia, 15 anos na gestão de pessoas como coordenadora da área de recursos humanos numa agência aqui bem conhecida da cidade. Com elas, então, a gente está conversando sobre Jovem Aprendiz e eu também quero mencionar que, como explicou a doutora Denise, esse programa vem desde 1943, mas teve uma atualização de lei que ela é em 2000, que é a Lei 10.097. Então, quem quiser acessar e saber tudo que a lei diz, acessa, né, no Google, bota planalto.gov, que é sempre bom, porque ali é a legislação correta, e bote o número 10.097/2000 para entender, então, ler direitinho, né, o conteúdo dessa legislação. Nesse momento, eu chamo a vinheta do Anote Aí, que é um quadro da Roda de Saberes, que é uma dica. Então, além da própria lei, que a gente agora deixou como sugestão, a gente traz. Quem trouxe para nós foi a doutora Denise Brambila Gonzalez, 2 dicas de leitura. Uma delas é uma obra que até todo o programa desenvolve aqui na região, depois a doutora Denise pode explicar para nós, e que tem uma coletânea de produção de textos de jovens aprendizes. Nesse caso aqui, prosa, verso e imagem dos aprendizes da Serra Gaúcha. A gente tem aqui, então, poesia como verso, né? E prosa, e além também tem as ilustrações. Essa ilustração, por exemplo, que eu vou mostrar aqui para o Benito, foi feita por uma aluna da EFA Serra,
Além da obra, então, a gente tem também, que a doutora Denise trouxe para nós, a revista Aprendiz. Essa revista aqui é muito interessante, que tem todo um rigor também técnico para você poder publicar aqui nesse material. E traz informações, então, sobre o programa e um pouquinho de relatos das vivências, de pesquisas também em torno do programa Jovem Aprendiz. Esses 2 materiais a gente, então, vai deixar aqui na casa de leitura. A doutora Denise deixou para a gente, para as consultas da comunidade. Aqui nesse material, no verso, a gente tem também todas as entidades, então, formadoras, que estão ligadas ao programa Jovem Aprendiz. Então, essas 2 obras estarão aqui na casa de leitura para consulta da comunidade. Claro que agora, em período de pandemia, tem todo um cuidado, tanto na entrada da Câmara, né? Mas pode consultar, chamar o pessoal da comunicação, que o pessoal da comunicação ou do centro de memória, quem tem interesse, pede por um profissional dessas 2 unidades e vem até a casa de leitura para consulta, então, deste material. Muito bem. Doutora Denise, explica mais detalhes, como que é feita essas produções? Bem, como tu disseste na apresentação, nós temos o Fórum Gaúcho da Aprendizagem, que reúne, como está dizendo, é um fórum estadual, que reúne as entidades formadoras de aprendizagem, empresários e voluntários também, quem quiser participar. No Rio Grande do Sul. E aqui na Serra Gaúcha não ficou contente em se submeter ao Fórum Estadual e foi criado, então, o Fórum da Serra Gaúcha, que pretende, por enquanto nós estamos com Caxias do Sul, mas pretendemos atingir os 43 municípios da região que pertencem à região tanto da Superintendência Regional do Trabalho, como do Ministério Público do Trabalho. Então, nesse tempo de pandemia, já estamos pensando em convidar as outras prefeituras desses 43 municípios para se integrarem no Fórum da Serra Gaúcha. O que faz esse fórum? Ele discute mensalmente os problemas que nós temos de aprendizagem, ou de acesso, ou de curso, ou de cadastramento, e também os interesses dos empresários na qualidade dos cursos. Não podemos deixar que a qualidade de um curso não esteja presente nos cursos de aprendizagem. Ou seja, não é só para cumprir cota, tem que ter uma preocupação com o conteúdo que vai ser dado, com as técnicas que vão ser dadas. O plano de curso em si tem que estar voltado à vocação da empresa. Então, em muitos momentos o empresário diz, não, eu vou cumprir a cota e não quero nem ver esse menino ou essa menina na minha empresa. Mas não é esse o sentido da aprendizagem. O sentido da lei, o espírito da lei, é que esse jovem aprenda a atividade que aquela empresa necessita para cobrir aquela falha de que do jovem estar trabalhando lá. Ou seja, é uma aposta também da empresa nessa turma jovem. É um investimento, na verdade, né? Vai investir na juventude a continuidade da empresa. E como nós dissemos antes, esse jovem vai oxigenar. Se a empresa está muito sem inovação ou sem atitude, esse jovem vai lá para dentro e vai ter atitude e inovações que aprendeu no curso. É esse o sentido da lei. Gabriela, você até estava falando que sugeriu no bloco anterior que os jovens que estão começando agora conversem com outros jovens aprendizes, né, que já estão no mercado de trabalho, para então saber o quanto que foi significativo para eles. A gente ouviu no segundo bloco um pouquinho dos jovens aprendizes do campo e que eles têm planos, né? E você, pela sua experiência, já ouviu relatos de gente que tinha tantos planos e foram colocados em práticas? Sem dúvida. Penso que quando eu digo de buscar relatos felizes, é justamente isso.
E concordo muito com a doutora Denise de que a empresa deve ver o programa de jovem aprendiz como um investimento e não um cumprimento de cotas. Porque esse investimento faz com que eles possam formar futuros profissionais que vão inovar nesta empresa, que vão oxigenar mesmo esse público, né? Aproveitando inclusive esse investimento para que os profissionais possam futuramente ocuparem funções de gestão, né, dentro da empresa de liderança, porque são jovens que vêm com energia e que vêm com um conhecimento para colocar em prática. Então, sem dúvida, quando eu digo para buscar relatos felizes, é justamente para ver que jovens aprendizes se tornaram profissionais diferenciados no mercado de trabalho. No aspecto da liderança, tu nota isso também? Sim. Conheço muitos profissionais que hoje ocupam posições de liderança, de supervisão, coordenação, gerência e até diretoria, que um dia foram jovens aprendizes. E essa função de ser líder tem que ter um perfil, Gabriela? Com certeza, penso que tem que ter um perfil, mas que tem que buscar contínua qualificação e desenvolvimento humano, né? Seja para as suas competências técnicas, quanto para as suas competências comportamentais. Porque hoje o líder ocupa um papel fundamental, sempre ocupou, né? Mas acho que hoje ele é um fomentador, né, desses jovens que estão chegando dentro das empresas. O jovem aprendiz ajuda a tomar decisão sobre, por exemplo, qual curso superior fazer? Então, eu penso que ele direciona, né? Eu acho que quando o jovem aprendiz o jovem e o adolescente precisa decidir qual vai ser a graduação que ele vai seguir, qual carreira que ele vai seguir, ele precisa se experimentar, ele precisa se conhecer, ele precisa entender quais são as suas habilidades e as suas competências. E eu penso que quando ele busca o curso do jovem, né, aprendiz, enfim, essa formação, ele precisa conhecer quais são as entidades formadoras, talvez buscar dentro do ensino médio uma orientação vocacional, para entender para qual dessas entidades formadoras ele tem uma competência e uma habilidade que se aproxima, e certamente depois a graduação vai ser uma consequência desse início feliz de qualificação profissional. Que bom, né, doutora Denise, poder assim saber que um programa desse ajuda a definir o presente e o futuro. Porque não é só, a gente fala de futuro, mas é o presente por estar viabilizando também para o jovem um salário, né, enfim, o salário da categoria, uma realização, uma possibilidade de capacitação que ali adiante ajude ela, né, seja a estudante ou estudante, a escolher um curso. Seja ele o direito, seja ele, então, a psicologia ou outros que vierem. É muito importante, sim, a gente pensar que esse curso de aprendizagem deu a oportunidade, sim, para esse jovem de crescer na sua carreira. Porque essa experiência com o jovem, como a nossa psicóloga falou, realmente na minha profissão eu não tenho. Eu tenho, assim, os números, empresa tal precisa tantos aprendizes. Então vamos fazer com que a empresa contrate tantos aprendizes. Mas essa convivência do pós-aprendiz, eu realmente não tenho. Então, esse dado é muito gratificante, da gente chegar e pensar, não, deu certo, vale é isso mesmo, valeu a pena. Né? E comentando um pouquinho a apresentação dos meninos do campo, a professora Sônia, que falou, a coordenadora, de que muito se pensou na aprendizagem profissional, industrial, comercial, transporte, cooperativa, e pouco se pensou no jovem do campo. E realmente nós precisamos que o êxodo do campo termine, que não exista mais, que esse jovem não venha para a cidade preocupado com as luzes da ribalta e fique engrossando as nossas filas de desemprego enfim, cheguem à vulnerabilidade, porque ele vai entender as coisas do campo e não ele vem para a cidade sem uma qualificação profissional. Se ele ficar no campo, se ele
aplicar sua técnica que aprendeu, não só na aprendizagem, mas no curso técnico também, nós teremos uma vida de campo maravilhosa e que nós, para podermos comer e viver, nós precisamos desse povo plantando, né, agricultura, pecuária para a subsistência de todo mundo. Então, me parece muito importante, sim. Esse programa. Esse programa. E a Escola Família Agrícola, tem 4 escolas Família Agrícola no Rio Grande do Sul. As 4 escolas estão capacitadas, habilitadas para fazer a aprendizagem profissional. A gente quer levar isso para o restante do país, porque nós temos 17 estados que também têm Escola Família Agrícola, mas eles não estão cadastrados para aprendizagem. Aqui no Rio Grande do Sul que a gente abraçou isso e fez com que eles se cadastrassem e está dando muito certo. Tá? Que maravilha, que mais jovens, então, do campo também se qualifiquem, tenham essa oportunidade, mas também os da cidade, né, como bem disseram tanto a doutora Denise quanto a Gabriela, que busquem esses programas nas entidades formadoras que a gente já passou no GC, né, mas também que tem aqui na Casa de Leitura, então vai ficar aqui a revista, tanto a revista quanto a obra tem informação sobre essas entidades formadoras. Você que está em casa, obrigada pela companhia. Foi um bate-papo muito gostoso. Quero muito agradecer novamente a Denise Brambila Gonzalez, auditora fiscal do trabalho, e também a Gabriela Bach Steffli, psicóloga organizacional e clínica, por ter conversado conosco sobre o programa Jovem Aprendiz. Você que está em casa pode também dar sua sugestão. É só mandar, então, um e-mail para imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou entrar em contato conosco 3218-1600 e pedir para falar comigo, com a Vânia na comunicação. Eu agradeço a sua companhia. Até a próxima Roda de Saberes.